Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, vamos propagar conhecimento, pessoal! O rápido desenvolvimento dos meios de comunicação e a convergência digital das tecnologias de informação estão introduzindo novas dinâmicas nas práticas sociais, possibilitando novas formas de interação agora conectadas em uma rede global de comunicação, assim como reconfigurando as formas de ação social já existentes. No campo da política, o uso das novas tecnologias de informação e comunicação criou novos mecanismos de atuação política para além dos canais institucionais, assim como possibilitou a entrada de novos atores, inserindo uma dinâmica inovadora dentro do jogo político contemporâneo, introduzindo práticas e adaptando as antigas ações ao contexto digital. E diante desse cenário de transformações, emblemáticos são dois importantes eventos políticos marcados pela expressiva utilização das novas tecnologias. A vitoriosa campanha de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos em 2008, que utilizou a internet para arrecadar fundos e mobilizar os eleitores, e o uso de mídias sociais para a mobilização popular contra o presidente egípcio Hosni Mubarak em janeiro de 2011, que, após dias de protestos populares articulados pela internet, acabou deixando o poder. Esses são dois bons exemplos das transformações que as novas tecnologias estão produzindo nas práticas políticas. Apesar de ser considerada uma atividade recente dentro do campo político, o marketing político também está se reconfigurando e se adaptando às novas possibilidades que o desenvolvimento das tecnologias digitais introduz, principalmente com o uso da internet. E como se valer das tecnologias digitais nas campanhas políticas para fins eleitorais? Quem nos conta isso é o professor Davi Barbosa Cavalcante. O professor Davi é jornalista, mestre em Sociologia e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, é docente nos cursos de Comunicação, Marketing e Publicidade do Centro Universitário Brasileiro, UNIBRA, foi também repórter do Sistema Jornal do Comércio do Recife e correspondente do Jornal Zero Hora e da Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul. Uma conversa boa, com muito conteúdo bacana, e seja bem-vindo, professor Davi. Satisfação imensa tê-lo em nosso espaço de aprendizagem, falando de um tema extremamente relevante e importante, sobretudo porque nos aproximamos da campanha eleitoral majoritária de 2022 e o palanque, ao que parece, já foi armado. Como primeiras perguntas, professor, curiosidades profissionais. O senhor é graduado em jornalismo e enveredou pela área acadêmica, estudando ciências sociais, ciência política. Como foram essas escolhas? Pelo jornalismo, pelas ciências sociais, pela política, pela docência? Seja bem-vindo novamente, professor Davi. Fala, Saulo, obrigado pelo convite e, sobretudo, pela oportunidade de poder bater um papo sobre temas tão interessantes e importantes como campanha eleitoral e política. Em relação às suas perguntas, eu optei pelo jornalismo porque eu gostava muito de escrever, tá? Aí já no ensino médio, gostava muito de ler e também desejava prestar bons serviços à sociedade. Terminei optando por fazer o curso de jornalismo. Dentro do jornalismo, eu fui repórter do Jornal do Comércio, é um jornal cuja sede é em Recife, e também fui correspondente do Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Me apaixonei durante a minha profissão, comecei estagiando nos veículos online e me apaixonei por internet, por redes sociais, por fenômenos sociopolíticos. E eu queria algumas explicações que fossem além de explicações, digamos assim, mais superficiais e rasas. E aí eu optei por fazer um mestrado e um doutorado. No início, eu tentei combinar o mestrado com o ofício de jornalista, depois ficou muito pesado, e aí optei por me dedicar mais à academia.
E aí me tornei professor e fiz o mestrado, fiz o doutorado, agora estou ingressando num pós-doutorado, e também a minha escolha por... eu sempre gostei muito de ter conhecimentos em diversas áreas. E aí, como eu já tinha uma formação relativamente sólida em jornalismo e comunicação, eu quis também ter uma experiência em sociologia. Meu mestrado foi em sociologia, doutorado em ciência política. Estou ingressando agora num pós-doutorado que também é em ciência política. E aí, para ter acesso a outras teorias, a outras informações, a outros campos que também são interdisciplinares. Mas dentro dessas outras áreas, eu continuei e mantive desde o início meus objetos de estudo, de pesquisa. Então, no mestrado, por exemplo, eu estudei articulação de grupos políticos de esquerda. Eu estava interessado como alguns grupos conseguiam se mobilizar, conseguiam reunir muitas vezes milhares de pessoas, utilizando, por exemplo, uma discussão no Facebook. E aí eu estudei alguns grupos de esquerda no mestrado, as formas de articulação de grupos, também observando o que estava acontecendo no mundo. Então, você mesmo mencionou aí mobilizações e movimentos que aconteceram, por exemplo, no Egito, quando você fala de Mubarak. Tá? E aí eu estava interessado, né, como as pessoas estão se mobilizando, o que a gente conhece hoje como ciberativismo ou ativismo online. As pessoas conseguiram se mobilizar, colocar milhões de pessoas nas ruas, por exemplo, no Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, por exemplo, na Primavera Árabe, no Oriente Médio e Norte da África, onde as pessoas foram às ruas para protestarem contra governos ditatoriais que estavam lá 30, 40, 50 anos, né, ditaduras que estavam passando bastante tempo e conseguiam derrubar esses governos. E eu comecei a me interessar bastante por isso, esse ativismo online. E comecei no mestrado a estudar grupos locais, regionais, aqui da minha cidade, Recife. E no doutorado decidi ampliar, e aí no doutorado eu fiz pesquisas sobre o ativismo online, digital, articulação de grupos políticos de direita, para tentar entender esse fenômeno recente no Brasil da direita ganhando as ruas para a esquerda, com mais presença nas ruas, e a direita conseguindo se articular muito bem na internet. E aí comecei a estudar grupos de direita, e nos últimos 5, 6 anos venho estudando mais grupos de direita. A partir disso, escrevi um livro, estou publicando agora meu próximo livro mês que vem, né, deve ser provavelmente em junho, deve sair meu próximo livro, se chama Quem são os grupos de direita que ganharam as ruas do Brasil? E também publiquei alguns artigos científicos sobre esse tipo de ativismo aqui do Brasil, alguns publicados também em revistas científicas internacionais. Então, resumindo, o que você perguntou é isso, né? Meu interesse, comecei minha jornada como repórter, minha jornada profissional como repórter, e aí depois migrei para a academia. De vez em quando ainda pego alguns trabalhos do jornalismo, gosto de escrever alguns artigos de opinião, publico em alguns jornais alguns artigos de opinião, não me afastei totalmente, mas hoje me dedico mais à docência. Que bela trajetória, hein, professor? Bela trajetória e estudos interessantíssimos. E indo agora, professor, mais incisivamente ao nosso papo de hoje, né? Do ponto de vista conceitual, é interessante que a gente coloque, né, pingos nos is. Primeiramente, professor, o que é política, né? E o que é marketing? Em que momentos esses conceitos se tocam e se rechaçam, professor Davi? Eu gosto muito de uma definição de política que diz que a política é a resolução pacífica de conflitos. A gente tem várias definições de política, a gente pode recorrer a Hobbes, Montesquieu, entre outros autores. Se a gente vai mais atrás, a gente pode recorrer a Platão, a Sócrates, a Aristóteles, mas eu gosto muito dessa, tá? Que é o seguinte: se a gente tem um conflito, se a gente tem um problema, existem duas formas de resolver esse problema. Uma delas, que é a tradicional e a mais antiga e muito conhecida, que é por meio da força. É como acontece no reino animal. Então, tem um problema, o mais forte vai lá, vai para a luta, vai para o combate, vence e resolve aquele problema. A política vai ser um contraponto a isso. Então, a política é a resolução pacífica de conflitos. Ou seja, se você tem um problema, você vai buscar resolver ele e oferecer alternativas de maneira pacífica. E eu gosto dessa definição porque é o que a gente não vê muitas vezes hoje em dia.
A gente vê muitas vezes os políticos observando os seus opositores como inimigos, e não como opositores ou como adversários. Então, muitas vezes querendo, colocar esses seus opositores para fora da política, não querem dialogar com a oposição, muitas vezes não dialogam nem com seus aliados, e isso não faz parte da atividade política. Né? E também, até no senso comum, na opinião popular, também tem isso. Né? Então você pega um político X que você gosta, ele se reúne com um político que você odeia, e aí você, eita, esse político está queimado, porque ele se reuniu com aquela pessoa ali que eu não gosto, que eu tenho raiva. Mas isso é fazer política. Tá? Fazer política é isso, é você tentar se reunir para encontrar soluções, e de maneira pacífica. Está aberto ao diálogo. E aí quando a gente pensa no conceito de marketing, tá? A gente vai para o conceito tradicional de marketing, que é um conceito divulgado por Kotler, que é o principal autor do mundo de marketing. Ele diz o seguinte: marketing é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de pessoas. Então, o marketing, na verdade, ele trabalha com um material que é muito importante. Se chama a credibilidade. E a credibilidade é um capital simbólico muito importante também, relevante para os políticos. Porque o que faz um político se eleger, se reeleger, é ele ter exatamente uma boa imagem, aquela imagem de bom gestor, aquela imagem de pessoa honesta, aquela imagem da pessoa que é capaz de solucionar os conflitos, capaz de resolver os problemas de uma nação. E aí o marketing vai trabalhar em cima disso. Vai explorar, vai criar valor e uma boa imagem dos políticos. E aí é por isso que o marketing político ele é tão importante, foi usado ao longo da história em diversas ocasiões, e exatamente por isso, porque ele vai conseguir trabalhar em cima da imagem e da credibilidade. Credibilidade essa que é fundamental para o político se eleger ou permanecer no cargo. Em relação à sua segunda pergunta, em que momentos esses conceitos se tocam, então eu acho que é nisso. Tá? O marketing é uma ferramenta, um meio utilizado pelos políticos para divulgarem suas ideias, para passarem uma boa imagem. E como esses conceitos se rechaçam, aí eu acho o seguinte, que o marketing, muitas vezes, ele não vai dar importância ao uso de argumentos lógicos e também de argumentos honestos. É o que a gente vê muito hoje em dia. Então, o marketing está muitas vezes preocupado em construir boas imagens, mas não está preocupado em como você vai construir essas boas imagens. Se a gente vai aí atrás, volta alguns anos, alguns milhares de anos, a gente vai para a Grécia, então a gente consegue fazer uma analogia a isso pensando até nos sofistas, tá? Lá na Grécia Antiga, que Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tentavam defender outro ponto de vista em relação aos sofistas. Então, os sofistas eles eram pessoas bem inteligentes, mas eles ensinavam as pessoas a ganharem discussões, a construírem uma boa imagem, de qualquer modo, de qualquer forma, utilizando os recursos disponíveis. E aí, se você pode utilizar qualquer tipo de recurso, muitas vezes você vai se utilizar da mentira, da fake news, entre outras técnicas. E aí quando a gente pensa na forma correta de a gente convencer alguém, na forma justa, a gente pode recorrer também para Aristóteles. E Aristóteles ele defende, ele fala sobre a arte da retórica. A retórica é algo que hoje em dia tem muitas vezes associado uma palavra que tem um sentido pejorativo, mas ela é polissêmica, e ela foi, por exemplo, ensinada ao longo da história, na Grécia, depois foi ensinada na Idade Média, como uma espécie de graduação. Era uma das 7 artes liberais, onde as pessoas podiam estudar, optar por estudar, fazer uma espécie de graduação em retórica, ou seja, eu vou aprender a como convencer alguém, a como utilizar bons argumentos. Se a gente vai para os pilares da retórica de Aristóteles, ele diz o seguinte: tem 3 pilares fundamentais para a gente convencer alguém de maneira justa. Então tem o ethos, o logos e o pathos. Só para a gente entender bem isso,
Então, o ethos, a palavra ética vem de ethos, é você tentar construir uma boa imagem, você ter uma boa imagem perante o público. Isso é muito importante, porque não é só importante o que a gente fala, o que a gente escreve, mas também a nossa imagem. Eu, professor Davi, estou falando algo aqui, as pessoas vão interpretar e vão entender de certa forma. Se você estivesse entrevistando aqui qualquer outro profissional, né, William Bonner, se você estivesse entrevistando um político, poderia falar a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, mas as pessoas iriam assimilar de outra forma. Por quê? Porque a imagem é importante nesse processo. Então, um dos pilares da retórica é exatamente esse, o ethos. O outro vai ser o logos, que é utilizar argumentos lógicos quando a gente está falando sobre um assunto. Então, exemplo, utilizar argumentos científicos, utilizar argumentos que tenham realmente uma casualidade ou que tenham uma lógica. O que a gente não vê muitas vezes na política e o que a gente não tem muitas vezes no marketing. Eu acho que aí, nesse pilar aí, que o marketing, nesse sentido, ele não respeita, tá, essa arte do convencimento, utilizando esse ponto do logos, do argumento lógico. Não está preocupado com isso. Então você pode brincar com o seu oponente, você pode rir, você pode muitas vezes inventar, tá? Utilizar fake news, que nem algo atual, é algo que já tem bastante tempo, que é utilizado na política. Então acho que nesse pilar está falho. E o terceiro pilar da retórica, que Aristóteles vai falar lá atrás, é o patos, que é a capacidade de extrair emoção do público. Ou seja, é você conseguir construir uma boa empatia, você conseguir contar boas histórias. Então, o marketing, na verdade, ele vai trabalhar bastante com o ethos, a construção de uma boa imagem, e com o patos, que é a capacidade de extrair emoção do público, mas vai deixar de lado essa questão do logos, de você utilizar argumentos lógicos, de você utilizar fatos reais, de você utilizar acontecimentos científicos. Tá? Então eu acho que nesse ponto específico é onde o marketing ele vai ter aí, vai se chocar com a atividade política. E aí, né, vai ter alguns problemas a depender de como ele utiliza ou não utiliza esses argumentos lógicos. Bacana, professor. E sobre campanhas eleitorais em tempos de pujantes tecnologias, né? Quais são as maiores diferenças percebidas entre as campanhas eleitorais de outrora e as de hoje, professor Davi, do ponto de vista das TICs, né? Dá para dizer, professor, que hoje as pessoas estão mais antenadas às discussões políticas do que antes, quando não tínhamos tanto acesso à informação por meio de tecnologias de comunicação, professor? Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. Vejamos, a primeira coisa que a internet permitiu foi que políticos que não tinham muito tempo de televisão e de rádio pudessem ir além em termos de competitividade. Tá? Então, as campanhas eleitorais, por muito tempo, os candidatos que eram mais fortes e que tinham mais chance de vencer uma eleição eram aqueles candidatos que apareciam com mais tempo na TV, aqueles candidatos mais vistos, né? Sobretudo no guia eleitoral gratuito, que acontece em alguns blocos, em alguns dias da semana, no período eleitoral, e nas inserções que acontecem ao longo do dia. Tá? Isso é definido por meio da coligação. Então, a partir da sua coligação, você tem, e dos representantes que os partidos políticos têm no Congresso Nacional, você vai ter um tempo X para aparecer no guia eleitoral. Se a gente pega, por exemplo, a campanha de 2018, Geraldo Alckmin, ele do PSDB, ele tinha maior coligação.
e aí ele tinha 5 minutos e 32 segundos por cada bloco nos dias que tinham o horário eleitoral. E aí tinha mais ou menos 13, 14 minutos, não sei perfeitamente, né, cada bloco, né, as próximas 10 minutos, metade basicamente preenchido por um candidato, Geraldo Alckmin. E aí você tinha boa parte das pessoas que analisavam, cientistas políticos, inclusive, falando que Alckmin iria para o segundo turno, porque ele tinha muito tempo de televisão. E você tinha Bolsonaro com 8 segundos, tá? Não dava para falar nada, com poucas inserções, né? Geraldo Alckmin tinha 434 inserções, se não me falha a memória, para o primeiro turno, na TV tinha direito a isso, e Bolsonaro com bem menos em apenas 8 segundos. Bolsonaro foi para o segundo turno e ganhou. Então acho que a primeira mudança forte que a gente vê é essa. Tá? As redes sociais aumentando as possibilidades, quando a gente pensa em campanhas eleitorais, de candidatos com coligações menores, mais fracas, entre aspas, de poder ser competitivo. Então acho que aí nós temos um ponto, e 2018 mostrou isso muito bem. Segundo ponto que eu acho é que, e aí a gente também pode pensar tanto em redes sociais como também em fake news, que já seria um efeito negativo, mas pensando em redes sociais, dentro dessa linha de pensamento, é que o candidato que ele tem a maior presença online, queira ou não, e se ele é ativo, né, tem engajamento nas suas redes, ele vai ser mais visto e mais escutado, e vai ter maior repercussão sobre ele, sobre o que ele diz, sobre seus posicionamentos. Então, a gente pega o próprio exemplo de Bolsonaro, ele é o candidato aqui no Brasil político que tem a maior presença online. Então, tudo que ele fala vira notícia e tem uma repercussão muito grande nas redes. O Brasil ainda tem um problema, e aí abre aspas, mas eu considero esse um problema, que a gente tem só 66% da população com acesso à internet. Então, a gente tem aí, né, um terço da população que não tem acesso à internet. Se a gente pensa na televisão, por exemplo, segundo o IBGE, 98% das nossas residências têm pelo menos uma televisão. Então, por isso que se esperava esse poder tão grande da televisão e da rádio e esse poder menor das redes sociais. Mas o que a gente viu, não. Que mesmo a gente sabendo que tem pessoas que não têm acesso à internet, mas a internet está sendo responsável por grandes mobilizações políticas ao redor do mundo, está sendo responsável por eleger políticos em várias localidades do mundo. Tá? Muitas vezes as pessoas não têm acesso à internet, por exemplo, mas você tem hoje em dia já o WhatsApp que você não precisa. Né? Em alguns planos e pacotes não precisa de acesso à internet. E as pessoas se informam bastante hoje por Facebook, por Instagram, pelo Twitter, pelo WhatsApp. Então acho que aí é outro ponto, tá? De como as novas tecnologias mudaram as campanhas eleitorais. E o terceiro ponto, eu acho que é a questão das fake news. Né? Eu acho que fake news... Não eu acho, né? Fake news sempre existiram, notícias falsas sempre foram utilizadas, mas as novas tecnologias fizeram com que isso acontecesse de maneira mais rápida. Então, hoje em dia é muito fácil, basta você encaminhar a mensagem do WhatsApp, e aí você faz um disparo para vários amigos em grupos, e aquilo ali, né, se torna viral. Então aí seria um ponto negativo de como a internet influenciou as campanhas eleitorais por meio, né, de uma maior disseminação de fake news. Basta, na verdade, poucas etapas para a gente ver se uma notícia é falsa. Basta a checagem. Hoje em dia a gente tem algumas agências de checagem de notícias, mas as pessoas não têm esse hábito cultural ainda de checar se a informação é verdadeira ou falsa. Então, muitas vezes, não olha a data que foi publicada, não olha se aconteceu montagem, não olham a fonte e agem muitas vezes com base nas emoções, é o que a gente chama de pós-verdades. Né? Então, a gente acredita nas informações a partir de nossas emoções e de nossos gostos. Então, a gente não analisa, por exemplo, o contexto ou se ela é verídica, se ela tem embasamento. E sim, por meio das nossas emoções, a gente já vai compartilhando. Então, eu acho que, de maneira geral, é isso. Tá? Tem outros pontos, mas, no geral, eu acho que em relação a influenciou bastante em relação à importância da televisão. Quem tem maior presença nas redes sociais tem um grande alcance nas campanhas eleitorais e pode ser muito bem sucedido, e também possibilitou a disseminação de fake news que pode destruir ou impulsionar um candidato. Em relação à segunda pergunta,
se as pessoas estão mais antenadas às discussões políticas do que antes, eu acho que sim, as pessoas estão mais antenadas, mas eu coloco em dúvida, se as pessoas estão mais antenadas e se essa informação é com qualidade. E aí eu acho que não. A gente pode pegar, por exemplo, a escalação do STF. É uma brincadeira que se faz hoje em dia. Antigamente, as pessoas escalavam a seleção brasileira, todos os 11 jogadores. E hoje em dia, as pessoas conseguem, muitas vezes, escalar os ministros do STF, falar o nome dos 11. Mas veja, não basta você saber o nome dos 11 ministros. É importante, na verdade, saber o nome deles e também o que representa o STF, a instituição. O que é que o STF faz? Ou você saber, por exemplo, o nome do presidente do Congresso Nacional, ou do Senado, ou os ministros do governo, se a gente pensa em âmbitos federais, ou os secretários dos governadores, dos prefeitos, nomes de vereadores, de deputados federais, enfim. Você pode sim saber esses nomes, mas você também tem que saber a função. E o que a gente vê hoje no Brasil é pessoas que sabem os nomes, ou seja, aparentemente estão mais antenadas, mas são a favor de soltar, por exemplo, uma bomba no Congresso Nacional, fechar o Congresso Nacional, fechar o STF, demitir todos os ministros, prender todos os ministros. Ou seja, falta aí uma educação política. Então, eu concordo quando a gente fala que as pessoas estão mais antenadas a determinadas discussões, mas que essa informação, muitas vezes, não tem qualidade, sobretudo por 2 pontos. A disseminação de fake news, eu acho que é um ponto relevante. E o segundo está ligado a isso, é que as pessoas não têm uma educação em relação à leitura de notícias. Então as pessoas leem e agem a partir das suas emoções. Então, o que é pós-verdade? As pessoas veem e concordam ou assumem como verdade determinados pontos de vista a partir de suas emoções e não fazem aí uma análise crítica do que estão lendo. Então, estão sim mais antenadas por um lado, por outro, essas informações muitas vezes não têm qualidade e não passam por um filtro. Bacana, professor, e gratidão por suas respostas até aqui. Seguindo com a nossa prosa, a abordagem mercadológica dentro do contexto político brasileiro surge a partir do restabelecimento da democracia, caracterizada pela concorrência eleitoral em que os candidatos a cargos públicos começam a buscar nas estratégias de mercado um melhor desempenho nas eleições. O marketing dentro da política é um campo do conhecimento recente e complexo neste Brasil de muitas peculiaridades. Algumas dúvidas e receios permanecem na sociedade acerca da união destas duas palavras, marketing e política. Dúvidas estas que têm gerado alguns preconceitos, propagando a ideia de que o marketing político é a deturpação da política e que muitas vezes leva a uma despolitização do eleitorado. Até que ponto, professor, essa ideia é fidedigna? Quando eu lanço mão de estratégias mercadológicas no fazer político para fins eleitorais, não torno a política um mero produto a ser vendido? Minha gente amiga, a transição democrática se completa neste instante com a posse de um presidente da República eleito pelo voto direto da maioria do povo. O que temos visto, infelizmente, nos últimos anos, e aí eu também atribuo isso à polarização que a gente tem aqui no Brasil, sobretudo na esfera federal, mas que também contagia as eleições municipais e estaduais, é toda essa polarização e ela termina sendo péssimo para as campanhas políticas em termos de debate público e de propostas para resolver os problemas do Brasil. Se a gente pegar qualquer tipo de pesquisa do Datafolha, do IBGE, outras, sobre a opinião pública, a percepção pública em relação aos piores problemas do Brasil, a gente vai ver lá sempre, e aí já faz um bom tempo. Desemprego, preocupação com o desemprego. A gente tem um alto índice percentual da população desempregada hoje no Brasil. Em relação à saúde, um problema recorrente, mas que se agravou com a pandemia. E em relação à educação.
Se a gente fizer um exercício de reflexão, essas bandeiras são as principais nas eleições, e eleições para presidente, para governador, para prefeito. Não. Tá? A gente não vê os candidatos falando sobre isso. E a gente vê muitas vezes discussões sobre quem é o maior ladrão, a família que mais roubou, quem é que tem a família mais unida, qual é o político que vai para a igreja, o político que não vai para a igreja. Tem algumas pautas que até são relevantes, mas que não deveriam ser as mais importantes dentro de um debate hoje do Brasil, como, por exemplo, o político que é a favor ou não da posse ou do porte de arma. Discussões relevantes, mas que não estão entre os principais problemas do Brasil. E aí por isso que tem isso. Né? O marketing político ele termina também incentivando e abordando essas questões com ataques pessoais e não ataque no mundo das ideias. E aí, trabalhando também nas emoções, porque as pessoas hoje em dia, como a gente já mencionou lá atrás, as pessoas muitas vezes hoje agem e consideram verdades o que concordam, sem ver a veracidade daquilo ali, ver a fonte que publicou, entre outras coisas, e a gente não tem um bom debate público. E aí a gente termina tendo uma visão deturpada do marketing político, que ele não é isso. Marketing político, ele não é você ficar atingindo a ética moral de um adversário político e seus familiares. Mas o que a gente está vendo atualmente é fruto da nossa sociedade que precisa ser reeducada, porque as pessoas realmente estão debatendo isso nas ruas. E o que está acontecendo nessas esferas, entre aspas, superiores, é o que a gente vê nas ruas. Então a população precisa ser reeducada, o próprio marketing, os profissionais do marketing e os políticos. E aí reeducada para quê? Para fake news, saber ver o que é uma fake news, né? Esse processo de olhar, ver a fonte, ver o horário, buscar a veracidade em outras informações, olhar alguma agência de checagem para ver se aquilo ali é real, não acreditar em tudo que vê no WhatsApp ou no Instagram, nem acreditar em tudo do que os políticos ou outras lideranças falam. Entender o que é uma democracia, né? Quais são os pilares de uma democracia, entender a relação de poderes no Brasil, por que existem esses poderes, entender o que é política pública. E aí como é que ele faz isso? É o grande problema que a gente entra, né? Como é que educar a população? É um caminho que ele é longo, mas se tem boa vontade a gente consegue, sim, combater as fake news por meio da educação ou por meio de leis mais rigorosas, onde as pessoas sejam punidas, possam ser até presas a depender da fake news que estejam compartilhando de maneira intencional, educando a população. E esse processo de educação vem também por meio do que a gente vê na mídia, vem por meio do que os nossos políticos compartilham. E aí a gente também tem que ter uma mudança nos nossos políticos, que é o que a gente vem buscando e muitas pessoas já deixaram de acreditar. E eu acho que uma mudança fundamental é a gente ter políticos, primeiro, que eles ajam, se a gente pegar até o próprio Weber, quando ele fala de ética da convicção e ética da responsabilidade. Então, a gente ter políticos que ajam com responsabilidade, então pensem no bem comum, né? A própria noção de contrato social que existe na teoria política é isso. As pessoas abrem mão de seus direitos pensando no bem comum, de parte dos seus direitos pensando no bem comum. Então, isso é um contrato social. E aí, quem é responsável por fazer esse contrato, para fazer com que esse contrato seja cumprido, é o Estado, é o governo. Então, a gente tem que, primeiro, que os nossos políticos passem a agir com mais ética de responsabilidade, e aí tem que existir uma cobrança para isso, e também terminar com algo que também existe no Brasil, é só por meio da reforma política, mas a gente não ter mais essa categoria de político que vive da política e não para a política. O que é viver da política? Segundo, novamente, Weber, viver da política é aquele político profissional que faz uma carreira política, tem a fonte de renda ali e está ali para ganhar dinheiro, ganhar benefícios para os seus familiares. Isso é o viver da política. Viver para a política é você se dedicar a ter outras fontes de renda, estar preocupado com o que você está fazendo ali. E não ter só sua fonte de renda
com base naquilo ali. E aí, uma reforma política pode diminuir os benefícios dos políticos, o número de cargos comissionados, a própria renda parlamentar, todos aqueles auxílios que a gente já conhece. Então, passa por isso, né? A gente ter aí um marketing político, que foi a pergunta inicial, um marketing político melhor, passa por algumas mudanças na nossa sociedade, porque o marketing político é fruto do que a gente está vendo nas discussões do dia a dia. E as pessoas realmente estão nessas discussões mais banais e terminam levando isso para a política, onde o candidato que é mais religioso, o candidato que não bate na mulher, ou a mulher que não bate no homem, que não é agressiva, né, são os candidatos que a discussão está indo por esse lado. Professor Davi, entendendo o marketing enquanto discurso, texto em contexto, né, ou seja, algo que devo propagar para passar uma imagem sobre algo ou alguém, e diante da interação massiva permeada pelas mídias sociais, o que os políticos devem dizer para atingir os seus eleitores, né? Como dizer de modo a gerar impacto positivo? Quais estratégias comunicativas traçar? Entendendo que a internet permite uma nova visibilidade política e uma nova estrutura de comunicação que encontra no meio digital um espaço de convergência das novas tecnologias e formas de comunicação interativa. Quais pautas, professor, estarão em alta para seduzir o eleitor? Uma das coisas mais estranhas nessas eleições é que as mesmas pessoas que me acusam de querer me beneficiar com o real estão usando o real para se beneficiar. Eu criei o real e comecei sua implantação. Defendo o real desde o início, enfrentando críticas e problemas de todo tipo. Agora, tem gente que torce visivelmente para que o real dê errado, mas não tem a coerência e a coragem de dizer isso na TV, porque sabem que a população está a favor do real e que corre o risco de perder o seu voto. Hoje nós temos dois campos temáticos em alta. E a gente pode considerar um desses campos os problemas do Brasil: educação, economia, emprego, saúde, violência, corrupção. São problemas sempre apontados em pesquisas de opinião que a população espera ter grandes melhoras. E a gente tem também as pautas em relação a costumes e ética, que aí pode ser incluído, por exemplo, a religião, a questão da honestidade de determinados políticos. E aí uma pergunta: o que os políticos devem falar? Já já a gente chega lá, mas eu acho que um erro comum é que, no longo prazo, a estratégia que vem sendo utilizada no Brasil, e que essa polarização também bebe bastante disso, é a estratégia do nós contra eles, de falar apenas para uma parte do eleitorado e de também, quando eleito, tentar governar para eles. O governante, ele deve, depois de eleito, deve governar para todos, né? Todos e todas. E a gente também não vê isso no Brasil. Mas aí o que deve falar em termos de estratégia? Isso, os políticos já fazem isso, tem boas empresas de marketing por trás. Alguns não fazem isso tão bem, mas o beabá, em termos de estratégia de marketing eleitoral e político, a gente vive a era dos dados, onde nós temos informações valiosas sobre milhões de pessoas. Então, o que é que podemos fazer? Por exemplo, monitorar o que está bombando nas redes sociais em termos de assunto, por meio de pesquisas qualitativas e quantitativas. Ou seja, tem vários programas, softwares, que permitem que a gente saiba o que é que está sendo mais mencionado, quais são os assuntos que as pessoas na arena virtual estão mais preocupadas. Então, fazendo isso, a gente chega a alguns temas, a alguns assuntos. E aí, quando a gente vai fazer um discurso, a gente não fica desconectado do que está rolando na esfera, no mundo online. Faz o mesmo no mundo real, então também pesquisas qualitativas e quantitativas no mundo real, e aí mundo real significa o mundo offline, e também tentar buscar quais são os problemas que as pessoas querem que sejam resolvidos, quais são as principais preocupações. Inclusive você pode até identificar tendências nisso. Algumas vezes os problemas não estão como os principais, mas tem uma tendência de se pensar mais no assunto X ou Y. Além disso, deve ser estudado, e em termos também de estratégia política e eleitoral, o tom de voz e a estratégia discursiva que o político vai utilizar. Por exemplo, para ganhar as eleições, o político X precisa de votos de quem? Então precisa crescer no Nordeste, ou precisa crescer entre os evangélicos, precisa crescer e ter mais apoio dos trabalhadores informais, entre outras
digamos assim, categorias ou classes dentro de uma sociedade. No marketing, a gente tem a figura do público-alvo e da persona. Público-alvo é aquele público que a gente quer entregar determinado produto, e persona é algo mais específico ainda, onde a gente pensa o nome, pensa a idade para um representante daquele segmento específico. Então também é importante estudar isso. Primeiro, qual vai ser o tom de voz? Vai ser um tom mais agressivo na campanha? Vai ser um tom mais defensivo? Vai ser um tom apaziguador? Como é que vai ser o discurso? Quais são as palavras? Vai ser um discurso mais formal? Vai ser um discurso mais informal? Eu preciso de quais grupos? Né? Eu preciso de ter apoio dos evangélicos? Como que eu vou chegar neles? Eu preciso chegar mais no Nordeste? Quais são as pautas principais lá no Nordeste? Vamos fazer pesquisa lá para saber isso? Enfim, fazer isso que os marqueteiros muitas vezes já fazem. Além disso, tem uma comunicação específica em cada rede social, e aí como estratégia de comunicação para as mídias sociais. Então, cada rede social tem um público específico. Então, você pega, por exemplo, o Instagram. O Instagram e o Twitter você vai ter pessoas mais jovens. O Facebook você já vai ter pessoas acima de 30 anos, um público mais velho. E aí você faz comunicações específicas para cada rede, entendendo as suas particularidades. Professor, desaguando agora na campanha, né, na provável campanha para 2022, né, está se desenhando aí uma polarização Lula-Bolsonaro, né, ao que parece, se não houver alteração do cenário. O que esperar de estratégias de marketing, de estratégias discursivas para estes dois atores e seus stakeholders, né? Robôs e fake news ditarão o ritmo da campanha, e os militantes de ambos, como o senhor imagina a participação dos eleitores, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, neste provável pleito? Entra no papel do presidente da República. Agora, ele não sabe o que é ser presidente da República. Ele a vida inteira não foi nada. Ele não foi nem capitão, ele era tenente e foi promovido porque se aposentou. E se aposentou porque queria explodir quartel, porque ele virou um dirigente sindical dos soldados, queria mais aumento de salário. É importante a gente fazer reflexões sobre o que esperar, o que a gente espera das eleições e como essas eleições deveriam ser. E aí existe uma boa diferença nisso aí. O que se espera? Eu acho que vai ter muita fake news, uso de robôs, bastante também, e que os problemas do Brasil não serão discutidos a fundo. Então, nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, a Lava Jato e o combate à corrupção reinaram, de certa forma, e também influenciaram bastante os resultados. E aí eu estou falando de 2018. Se a gente pensa em 2022, eu acredito que as principais pautas vão ser, novamente, a corrupção, a crise sanitária do Covid, certamente vai estar em pauta, e o desemprego. Mas eu acho que não vão entrar os candidatos e também aí os eleitores não vão discutir soluções bem trabalhadas para essas questões. Eu imagino que novamente a gente vai ter muito ataque pessoal em relação aos candidatos, e isso também pautando as discussões entre os eleitores, nesse cenário polarizado. Porque quando a gente tem polarização, e não só aqui no Brasil, mas no mundo, isso é o que termina pautando as eleições. E como deveria ser? Deveria ser, idealmente, discussão dos problemas reais do Brasil, com soluções e propostas para a economia, para a pandemia do Covid. A gente tem hoje centenas de milhares de pessoas mortas, e também para uma democracia mais próspera. Já visto que a nossa democracia, nos últimos anos, ela vem sofrendo algumas ameaças. Então, respondendo a questão, eu acho isso. Eu acho que isso vai pautar as eleições, né? Algumas dessas questões e problemas do Brasil: corrupção, crise sanitária e desemprego, e muito ataque pessoal. Os robôs e as fake news certamente vão estar presentes. Eles são muito falados aí nos últimos anos, mas tem pesquisas da própria FGV que mostram que eles são fortemente utilizados no Brasil, pelo menos desde 2014. E certamente antes disso. Mas então você pega as eleições presidenciais de 2014, eleições municipais e estaduais, algumas reformas da Previdência, reforma trabalhista, tudo isso a gente tem a existência de fake news e de robôs. Só vão terminar, primeiro,
com uma maior educação da população e com leis que punam o uso, por exemplo, de robôs sociais para influenciar o debate público e também que punam as pessoas que disseminam fake news. E aí essas leis podem partir dos países ou também podem partir essas iniciativas com melhores mecanismos de controle por parte das redes sociais. Seja muitas vezes banindo, por exemplo, o que aconteceu com Trump, né, banindo as pessoas ou excluindo quem está propagando notícias falsas ou quem está jogando fora das leis democráticas. O que é complicado também, porque quem vai definir, você tem que ter aí políticas de como deve funcionar a rede social, mas quem vai julgar se a pessoa está cumprindo ou não? Aí seria, por exemplo, o dono do Facebook, o dono do Instagram, o dono do Twitter. E aí, caso essa pessoa X ou Y ela tenha interesses específicos, ela também pode, né, ser parcial nesses julgamentos. É outro problema que a gente tem. Mas eu acho que tem que ter políticas claras para o uso dessas ferramentas. Essas ferramentas têm que se punir páginas e perfis que estão disseminando fake news. Tem que atuar em colaboração com a justiça dos países que vão criar leis para combater as más práticas dos robôs e das fake news. Lembrando que robôs, por exemplo, não é alguma coisa negativa, né? A gente utiliza robôs, por exemplo, para atender pessoas no marketing e na publicidade. A gente vai entrar em contato com uma loja, uma empresa, no WhatsApp ou em um site. Muitas vezes a conversa se inicia por meio de um robô. Ele agiliza esse atendimento e depois é passado para um atendente. Agora, esse uso de robôs sociais para interferir, influenciar o debate público, muitas vezes utilizando-se de fake news, é que deve ser combatido. Muito interessante essa sua visão, professor. E o senhor acredita em uma candidatura alternativa para o pleito de 2022 que fuja desse binômio Lula-Bolsonaro? Se sim, como essa candidatura poderia, do ponto de vista discursivo e suas estratégias, suplantar as vozes do ex-presidente e do atual presidente? Então não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, né, que agora inicia uma campanha. E como não tem nada para mostrar de bom, né, e essa é uma regra do PT, a campanha deles é baseada em criticar, mentir e desinformar. Imagine a pandemia com o Lula presidente da República. Se roubaram, e muito, né, alguns governadores, alguns prefeitos, com esse recurso, imagina se o PT estivesse no governo, seria roubado no mínimo 90% do que foi entregue para esses entes federados. Eu acho muito difícil a viabilidade dessa candidatura alternativa. Em primeiro lugar, eu acho difícil essa terceira via se articular, pois nós temos hoje candidatos que aparentemente não vão abrir mão, por exemplo, Ciro e Dória, mas a gente tem outros aí também que não sei se vão abrir mão, e aí esse centro teria que se reunir para conseguir os 30% do eleitorado e aí ser competitivo em relação a Lula e Bolsonaro. Então, primeiro, eu acho que vai ser difícil acontecer essa articulação da terceira via. Eu imagino que não vai acontecer, embora possa acontecer. Segundo ponto, Lula e Bolsonaro eles têm hoje, segundo as pesquisas, 30%, em média 30% dos votos do eleitorado. Então é muito difícil um candidato que tem isso não ir para o segundo turno. Lógico, pode oscilar aí para baixo. Eu acho que o que está mais ameaçado hoje é Bolsonaro, sobretudo pelo fator Covid, que pode abalar bastante a credibilidade e a imagem do presidente. Mas hoje, analisando hoje, eles iriam para o segundo turno. Agora é complicado a gente falar nisso, porque se a gente pensa, por exemplo, nas eleições de 2018 presidenciais, quem imaginava em 2017 que Haddad e principalmente Bolsonaro iriam para o segundo turno? Então é sempre complicado a gente tentar prever o futuro. É interessante esse exercício, rende boas discussões, mas é complicado. Quanto ao discurso, o que é que essa terceira via pode propor e como ela pode se tornar viável, como ela pode ganhar envergadura, é basicamente propor soluções para os problemas do Brasil. Então, uma vez se articulando, né, conseguindo reunir esses políticos aí, alguns abrindo mão e lançando só um candidato. Então, propor soluções para os problemas reais do Brasil, educação, saúde, economia.
falar, e aí deixar isso bem claro no discurso, que vai governar para todos, e aí acabar com essa questão do nós contra eles, e tentar mostrar que representa o novo e, entre aspas, o progresso. Uma vez que a gente já teve 8 anos de governo Lula, depois tivemos também Dilma, e 4 anos de Bolsonaro. Então o eleitor já sabe como Lula trabalha e como Bolsonaro. Então tentar mostrar que vai trazer algo de novo, vai tentar superar determinados problemas do Brasil, uma vez que esses candidatos já tiveram sua oportunidade. Então, tem que se apoiar bastante nesse tipo de discurso. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje conversamos com o professor Davi Barbosa Cavalcante, jornalista, mestre em Ciências Sociais e doutor em Ciência Política. Uma conversa sensacional, professor, e por isso eu sou imensamente grato por sua participação aqui no Papo no Auge. Como último pedido, para quem se interessar pela temática aqui exposta, o senhor poderia indicar leituras para nossos ouvintes? É uma forma de incentivarmos a leitura. E mais uma vez, professor, muito obrigado pela generosidade e pela partilha. Muito obrigado pelo convite, Saulo. Foi um prazer participar do programa. Eu parabenizo você pela produção, pela edição e por trazer questões tão importantes para a gente compreender o Brasil contemporâneo. Em relação à leitura, eu gosto muito de um livro, indico fortemente, Como as Democracias Morrem. É uma análise feita por 2 professores de Harvard, uma análise crua e perturbadora que mostra as ameaças que as democracias têm em todo o mundo contemporâneo. E aí a gente pode pensar no caso dos países da América do Sul, dos países europeus, dos países asiáticos. Então eu acho bem interessante, eu acho que é uma leitura que os ouvintes irão apreciar bastante. Novamente, muito obrigado, até a próxima, valeu pelo convite. E você já sabe, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal, afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!